Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast. Vamos pro auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma. Vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. É patente a visualização das transformações ocorridas no trabalho ao longo da história do capitalismo. Com a inserção das máquinas e da produção em escala cada vez mais exponencial, os espaços ocupados pelo trabalhador que vende a sua força de trabalho mudaram. Por outro lado, devido ao cyberespaço forjado pela internet, as plataformas que fazem a ligação entre os trabalhadores e as empresas têm crescido. Ao mesmo tempo, essas empresas prosperam devido à redução de custos derivados da desregulamentação geral do mercado de trabalhadores autônomos e informais. Segundo a historiadora Virgínia Maria Gomes de Matos Fontes, da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, a criação de novas relações de trabalho, muitas vezes como atividades em que o trabalhador teria autonomia e liberdade de escolher seus horários de trabalho, nasceu da própria luta social no sonho de ser livre. No entanto, essas iniciativas acabaram solapadas pela reprodução capitalista e criaram, não raro, uma visão deturpada do que realmente caracteriza essa nova relação de gerenciamento e de controle do trabalho. E eis que surge a empresa Uber, aplicativo focado na mobilidade urbana, que se vale da proposta de não possuir nenhum automóvel em seus ativos, mas que possui muitos motoristas cadastrados em sua plataforma. Ainda, de acordo com a professora Virgínia Maria, a uberização do trabalho traz falsas evidências da redução do emprego. Há uma massa crescente de trabalhadores cujas condições de trabalho pioraram com a pandemia do novo coronavírus, com direitos anteriormente associados ao contrato de trabalho expropriados. Além de ausência de direitos e de jornadas ilimitadas, ocorre uma centralização direta e internacional do comando capitalista sobre os trabalhadores, acoplada à extrema descentralização do processo de trabalho. Na uberização do trabalho, enquanto os trabalhadores não possuem nenhum direito ou garantia, já que há pouca ou nenhuma legislação específica, as empresas alegam que o serviço que exercem é apenas a realização da conexão entre os usuários e as empresas, de modo que as pessoas cadastradas são alçadas à condição de parceiros, tentando assim se eximir de uma responsabilidade. Além disso, o trabalhador arca por conta própria com diversos gastos advindos do exercício da função. Mas o que seria, em essência, a uberização do trabalho? Até que ponto essas plataformas digitais exploram a massa de trabalhadores? O que esperar das relações trabalhistas nessa avalanche de aplicativos e empresas? As plataformas não ensejam um autogerenciamento da carreira? Será empreendedorismo de fato ou precarização do trabalho? Perguntas que serão feitas à professora Angélica Soares. A professora Angélica é docente do eixo de Gestão e Negócios no Instituto Federal do Piauí, é mestranda em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco e pesquisadora no Observatório da Realidade Organizacional, também da Universidade Federal de Pernambuco. Possui como interesses de pesquisa movimentos e organizações de resistência dos trabalhadores plataformizados, capitalismo de plataforma e colonialismo de dados. Uma grande voz, uma grande conversa para discutir um tema super relevante e de pronto gostaria de lhe agradecer, professora, por sua participação em nosso espaço de aprendizado. Como primeiras perguntas, sempre as faço aos docentes que por aqui passam com relação às suas vocações profissionais, né? Por que enveredar pela docência, pela pesquisa e pelo tema ora proposto neste podcast? E seja mais uma vez bem-vinda. Olá, professor Saulo. Olá a todos os ouvintes que acompanham o Papo no Auge. Eu agradeço ao convite, a oportunidade de estar nesse espaço que produz debates tão profícuos e diálogos interdisciplinares sobre temas tão necessários e relevantes. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando sobre um tema que me é tão caro, que é a uberização do trabalho.
Respondendo à sua pergunta, a minha trajetória profissional enquanto docente, ela tem início no ano de 2017, mas eu brinco que eu não escolhi ser docente, eu basicamente fui escolhida. Desde criança, sempre fui uma pessoa muito curiosa e questionadora. Sempre que eu via algumas notícias na televisão sobre fome, desigualdade, eu me perguntava se não poderia ser de outra forma ou por que as pessoas viviam daquela forma. E essas curiosidades e inquietações me levaram ao mundo da docência. Quando eu fui aprovada no concurso no Instituto Federal do Piauí, eu ainda estava finalizando a minha graduação em Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. E ao mesmo tempo que foi um processo novo de descoberta e amadurecimento, foi uma grande realização, porque apesar de não ter planejado ser docente, quando me tornei uma, eu percebi que ocorreu um alinhamento da docência com todas as questões que sempre me acompanharam, como por exemplo, uma preocupação muito grande com o tipo de sociedade que estamos vivendo. Eu sempre me perguntei como podemos, enquanto sociedade, criar condições para que as pessoas possam viver melhor. Como construir outras formas de organizar, de organização que não sejam tão desiguais. Então, essas inquietações sempre me acompanharam e eu compreendo que isso passa inevitavelmente pela educação, pelo acesso a uma educação de qualidade que vá além da preparação para o mercado de trabalho. E essas inquietações e curiosidades, além de me levarem ao mundo da docência, me conduziram ao mundo da pesquisa. No ano de 2020, eu ingressei no mestrado em administração na Universidade Federal de Pernambuco e foi um momento que eu descobri que era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu já tinha um interesse desde a minha especialização em questões associadas a relações de trabalho, às suas transformações, como os trabalhadores reagem e tentam criar alternativas ao que está posto. E falando de forma mais específica sobre o meu interesse no tema proposto aqui nesse podcast, no ano passado, no início da pandemia, eu e mais 3 pesquisadores do Observatório da Realidade Organizacional em Pernambuco, grupo de pesquisa que eu tenho a grande alegria e privilégio de fazer parte, nós realizamos um levantamento de mais de 4.000 notícias veiculadas na mídia associadas ao mundo do trabalho durante a pandemia de Covid-19. E algumas dessas notícias me chamaram a atenção, como por exemplo o primeiro break dos aplicativos, que é um movimento auto-organizado pelos entregadores de aplicativos que lutam por melhores condições de trabalho. E aí eu fui percebendo que as notícias ao redor do mundo mostravam tanto a piora nas condições de trabalho dos entregadores, de quem trabalhava por meio das plataformas digitais, mas também evidenciavam a resistência e a luta contra essa deterioração. E eu comecei a me perguntar, a partir dessas notícias, quem são esses trabalhadores que estão do outro lado do aplicativo? O que eles querem, pelo que eles lutam, como se organizam. E todas essas questões me levaram à tentativa de buscar compreender o que estava acontecendo no mundo do trabalho, né? Do que se trata o fenômeno denominado uberização do trabalho. E principalmente os movimentos de resistência construídos e autogeridos pelos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória formativa. Bacana, professora. Obrigado por ceder a sua voz, a sua potente voz aqui para o nosso espaço, né, para o nosso podcast. Uma grande jornada profissional, sem sombra de dúvida, que vai contribuir muito aqui para a nossa discussão, né, para o nosso debate. E tenho certeza que vai interessar muito a nossa audiência, aqueles que escutam o Papo no Auge. Bom, e dando prosseguimento a essa conversa, professora, quando a gente fala do conceito de trabalho, do que é que a gente está falando, professora Angélica? Essa é uma pergunta complexa. Eu acredito que podemos falar em conceitos de trabalho, no plural, tendo em vista a amplitude do termo. Então, não podemos tratar de trabalho a partir de um único conceito ou de uma única perspectiva. Na visão greco-romana,
o trabalho estava associado ao sofrimento e punição. Era algo que limitava a liberdade dos indivíduos. Sob a ótica de Aristóteles, o trabalho estava associado a três noções. A primeira se relacionava com o labor, ou seja, remete a algo penoso. Esse trabalho era realizado pelos escravos na Grécia Antiga. Havia uma associação ao sofrimento. A segunda noção apresentada por Aristóteles se relacionava com a ideia de poiesis, que envolve o trabalho manual, do artesão, do escultor, a produção de objetos. Nesse caso, o artesão seria um mero instrumento, assim como todas as demais ferramentas que produzem determinado objeto. Tanto no labor quanto na poiesis, ambos têm em comum a falta de autonomia, a dependência das condições materiais. E a terceira noção, né, que Aristóteles traz é a ideia de praxis, que se relacionava com o agir, representa a atividade livre, política, atividade intelectual, envolve o pensar e o ócio. E essa atividade intelectual era considerada superior às atividades manuais, enquanto a atividade política era exercida pelos homens considerados livres, que não precisavam de trabalhar, que eram a minoria. Falando sobre outros conceitos de trabalho, Albornoz, em seu livro O que é o Trabalho, ela discute que, com a reforma protestante, o trabalho torna-se uma forma de servir a Deus. É visto como uma virtude, uma obrigação, ou seja, existe um dever de trabalhar. É visto com bons olhos trabalhar arduamente. Eu acho interessante refletirmos sobre como essas construções influenciam a nossa visão sobre o trabalho na atualidade. Em Marx, a essência do ser humano está no trabalho. O homem é o que ele faz. Por meio do trabalho, o homem transforma a si mesmo e a natureza para suprir as suas necessidades. O trabalho seria, nesse caso, um elemento fundamental da sociabilidade humana. E nós também não podemos nos esquecer e nem invisibilizar outras noções de trabalho. O que é o trabalho, por exemplo, para uma tribo indígena? O que é o trabalho para os povos andinos? O trabalho, por exemplo, para uma tribo indígena não se baseia na exploração para o lucro, possui uma dimensão coletiva, baseada na economia doméstica, não havia excedente. Então, o trabalho era voltado para a sobrevivência do grupo. Eu acho que uma pergunta que podemos fazer é o que o trabalho é hoje? O que o trabalho tem sido na atualidade? Eu entendo que o trabalho tem sido tratado atualmente como uma mercadoria, apesar de não ser uma mercadoria. Karpolany discute sobre isso de forma brilhante. O trabalho enquanto mercadoria, ele tem sido utilizado para atender a lógica do mercado e não para atender às necessidades humanas e sociais. Além disso, no atual estágio do capitalismo, há uma construção discursiva que busca, digamos, ressignificar o trabalho. E essa ressignificação ocorre através das tentativas de desconstrução da figura do trabalhador, a fim de substituí-lo pela figura do empreendedor de si mesmo. Mas é interessante pensarmos que o trabalho, como o professor Ricardo Antunes bem pontua, ele pode tanto criar como subordinar, tanto emancipar quanto alienar, tanto ser fonte de autonomia e realização quanto algo penoso. E aí acredito que cabe refletirmos, enquanto sociedade, sobre o que queremos que o trabalho seja, o que podemos fazer para desmercadorizar o trabalho e trabalhar para produzirmos mercadorias socialmente úteis.
A sua fala nos traz muitas reflexões, professora, e em virtude dessa fala, quando a gente olha para o atual contexto, sobretudo o contexto do trabalho e os muitos mantras recitados nesse recorte, né? Exemplos, seja seu próprio chefe, trabalhador just in time, economia gig. Por que dizemos que há hoje uma tendência à uberização laboral, né? O que isso tem a ver com as tecnologias digitais de informação e comunicação? Qual é o impacto gerado por esse conceito no trabalhador e nos trabalhos, professora? Muito tem sido discutido sobre o avanço da uberização do trabalho. Vários termos têm sido utilizados para descrever as novas relações de trabalho que se desenvolvem por meio das empresas que são detentoras das plataformas digitais. Antes de falar propriamente da uberização, eu destaco a importância de refletirmos criticamente sobre alguns termos. Quando falamos, por exemplo, em gig economy, gig work, tais termos remetem a uma economia dos bicos. Isso pode ser uma novidade na Europa e nos Estados Unidos, mas no contexto brasileiro e latino-americano, tais terminologias devem ser utilizadas com ressalvas. No caso do Brasil, os denominados bicos, os trabalhos informais e com baixos salários, fazem parte das características estruturais do nosso mercado de trabalho. Ou seja, a economia dos bicos não se trata de uma novidade no nosso contexto. Ao falarmos sobre a uberização, destaco a importância de situá-la historicamente, para que ela não seja entendida como um fenômeno isolado, como um fenômeno totalmente novo, como se fosse apenas uma nova relação de trabalho que emerge a partir do avanço das tecnologias da informação e comunicação. E as formas de trabalho que se manifestam atualmente, sob esses termos, uberização, trabalho plataformizado, trabalho intermitente, essas formas de trabalho representam uma intensificação dos desenvolvimentos que estão em curso há décadas. Então, apesar do modelo de trabalho uberizado ganhar forma após a crise de 2008, ele é resultado da própria dinâmica do modelo neoliberal, das flexibilizações do trabalho e das crises do capital. A uberização deve ser entendida tanto levando em consideração as particularidades do nosso país e também compreendida em uma perspectiva geopolítica, em um contexto mais amplo, a partir da própria dinâmica do capitalismo. E para responder à pergunta feita, precisamos entender do que se trata a uberização do trabalho. Ressalto que tanto a definição quanto a utilização do termo não é um consenso, e cabe comentar que o termo uberização não se restringe à empresa Uber. Alguns autores, como Antônio Casilli, discorda da utilização do termo uberização, pelo fato do termo, segundo ele, invisibilizar as inúmeras formas de trabalho intermediadas pelas plataformas digitais, por exemplo, edição e revisão de textos, moderação de conteúdo, marcação de fotos, enfim, trabalhos que envolvem os denominados microtrabalhos. Ao falarmos aqui em uberização, não estamos falando apenas dos motoristas ou entregadores, ou apenas de uma plataforma digital específica. O trabalho nas plataformas digitais não é homogêneo, e uma das definições que considero mais apropriadas é a definição de uberização apresentada pela professora Ludmila Bilho, que trata a uberização do trabalho como uma nova forma de organização, gerenciamento e controle do trabalho, que utiliza algoritmos como forma, como maneira de gerenciar e controlar os processos de trabalho. E é caracterizado por utilizar trabalhadores sob demanda, que é justamente essa ideia que você trouxe em sua fala do trabalhador just in time, ou seja, o trabalhador fica à disposição da empresa e só recebe quando o serviço é efetivado. E
temos que pensar qual que é a consequência disso para o trabalhador. Os impactos gerados pela uberização são uma maior insegurança, tanto em relação ao tempo de trabalho quanto em relação à remuneração. O trabalhador não tem a segurança de qual será o valor da sua remuneração ao final do mês. E isso impacta as finanças familiares, isso impacta os planos a longo prazo. A uberização é caracterizada por uma maior desproteção ao trabalhador. Outra consequência é a transferência da responsabilidade que seria da empresa e do Estado para o trabalhador. Ou seja, o trabalhador arca com os custos e riscos daquele negócio, mas o lucro é da empresa que é dona da plataforma. E nessa lógica de uberização, né, trazendo um exemplo aqui, eu sou professora e eu estou cadastrada em alguma plataforma digital. Nesse modelo de trabalho plataformizado, eu fico aguardando alguém me contratar. Quando eu sou contratada para dar uma aula, né, sou contratada por hora, por demanda, eu recebo unicamente por aquela aula. Mas todo o período que eu fiquei esperando não é contabilizado. Lembra o modelo do salário por peça, com a diferença de que no salário por peça, quanto mais eu produzo, maior será o meu rendimento. Essa lógica não necessariamente se aplica ao trabalho uberizado. Se formos pensar no trabalho de entregas, houve um aumento de demanda durante a pandemia. Esperava-se assim que os entregadores obtivessem um rendimento maior. No entanto, não foi isso que aconteceu. Como teve um aumento também expressivo no número de entregadores, o valor pago em cada entrega diminuiu em vez de aumentar. E as empresas que são donas das plataformas digitais, elas atuam não apenas como intermediárias, como elas afirmam, nessa relação de trabalho uberizada. Elas atuam controlando o mercado e os trabalhadores. É um controle sem aparência de controle. E aí, nesse contexto, as tecnologias da informação e comunicação auxiliam nessa organização, gerenciamento e controle do trabalho. Elas permitem que as plataformas digitais direcionem não só como o trabalhador deve agir, mas também como a própria sociedade deve operar. A gestão do trabalho é facilitada pelas tecnologias digitais que permitem que o controle organizacional seja desenvolvido de forma mais sutil, pelo fato de não ter a presença física de um chefe lhe vigiando e lhe observando. E apesar de não ser claramente evidenciado, esse controle ele ocorre de diferentes formas e é utilizado frequentemente como forma de premiação ou punição. Segundo um motorista da Uber, o algoritmo realiza o que ele define como um cálculo moral da sua propensão a obedecer ou quebrar as regras do aplicativo. Por exemplo, em uma plataforma de entrega, quem é melhor avaliado ou não rejeita pedidos tende a receber um maior número de trabalhos. É comum que os entregadores que fazem parte de que participam de manifestações, paralisações, protestos, eles sejam bloqueados das plataformas. Quando está chovendo ou em dias de protestos, o valor da tarifa paga ao entregador é maior. Todos esses são exemplos de controle do comportamento do trabalhador. E tais processos se desenvolvem por meio das tecnologias digitais. Um ponto inicial para pensarmos na tendência à uberização, na possibilidade de ampliação dessa forma de organização do trabalho, é refletirmos sobre o fato de que qualquer profissão ela pode ser uberizada. Já temos no Brasil algumas plataformas de serviço que têm diversos profissionais cadastrados, que oferecem serviços domésticos, reparos, reformas. Tem eletricistas, maquiadores, pedreiros, engenheiros, professores.
E por que se fala em uma tendência à uberização laboral? Porque as condições objetivas, ou seja, as condições políticas, sociais, econômicas, que não são imutáveis, elas estão propícias para o crescimento do trabalho uberizado. A tendência à uberização do trabalho ganha ainda mais força em um contexto de alto desemprego, em um contexto de poucas ou nenhuma alternativa no mercado de trabalho formal. E diante de um contexto em que a empresa não quer arcar com os custos trabalhistas, um Estado que é tanto conivente com tais práticas e também omisso, é muito mais cômodo falar que a responsabilidade é apenas do trabalhador, que ele é o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Se você me perguntar se o futuro será baseado em trabalhos uberizados, eu entendo que a uberização pode sim ser ampliada, caso não tenha nenhum tipo de intervenção estatal, caso não haja construção de políticas públicas que criem trabalhos decentes. A professora Abílio aponta que a uberização possui um potencial de generalização, uma tendência em consolidar o trabalhador como um gerente de si mesmo, uma tendência a generalizar a informalidade, generalizar o modelo do trabalhador just in time para além dos países considerados periféricos. Em outras palavras, o que era considerado trabalho atípico, informal, intermitente, muitas vezes tido como marginalizado e invisibilizado, tem ultrapassado as barreiras geográficas e atingido os países centrais do capitalismo. E eu entendo todo esse processo como uma tendência à formalização da informalidade. Uma fala demasiado forte, professora, que nos estimula a repensar, né, essa lógica do trabalho e a nossa relação com os nossos trabalhos, né? Bom, criticada por uns e defendida por outros, a reforma trabalhista já teve impactos na Justiça do Trabalho. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Maria Cristina Peduzzi, fez uma avaliação positiva da reforma ao afirmar que a reforma, foi editada para modernizar a previsão legal. Abre aspas. Não a vejo como supressora de direitos, mas sim como reguladora de situações antes imprevistas na CLT, ajustando a lei à nova realidade do mundo do trabalho. Ainda teremos legislação nova para regular tecnologias telemáticas e inteligência artificial que a reforma ainda não disciplinou, mas disciplinou o teletrabalho e possibilitou de imediato a implantação. Disciplinou também o trabalho autônomo, que já era regulado no Código Civil, e o trabalho intermitente, trazendo para a formalidade relações que eram informais, fecha aspas. E na sua visão, professora Angélica, a quem interessa essa reforma trabalhista e qual é a sua relação com o novo modus operandi estabelecido entre empresas de plataforma, como a Uber, e os trabalhadores? Por que a precariedade do trabalho e do trabalhador é politicamente induzida? Muito interessante a sua pergunta, Saulo. Para entendermos a uberização do trabalho, precisamos visualizá-la de forma relacional, compreendendo o contexto social, político e econômico em que o trabalho uberizado surge. Isso passa pela reforma trabalhista brasileira. A reforma trabalhista não ocorreu apenas no Brasil, foi uma tendência global para flexibilizar as leis trabalhistas. Ocorreu na Espanha, França, Itália, Portugal. Todas essas flexibilizações ocorreram após a crise de 2008. A reforma trabalhista brasileira, que foi aprovada em 2017, ocorreu em um cenário de instabilidade econômica e política e tramitou na época em caráter de urgência, resultando em um total de 117 dispositivos inseridos e modificados. Um ponto que chama a atenção, conforme um dossiê publicado pelo Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, é que vários pontos que embasaram o projeto de lei e que posteriormente foram consolidados podem ser encontrados em formulações de entidades patronais, como, por exemplo, 2 documentos publicados pela Confederação Nacional das Indústrias entre 2012 e 2016, que tratam sobre a necessidade de uma
modernização trabalhista e apontam os caminhos para tal. Essas formulações apontaram como sendo prioritárias a necessidade de regulamentar a terceirização irrestrita, implantação do contrato intermitente e prevalência do negociado sobre o legislado, que foram pontos posteriormente inseridos na reforma trabalhista. O argumento utilizado pelos defensores da reforma era que a CLT era rígida e obsoleta, não se adequava ao mercado de trabalho atual, impedia o crescimento de empregos, o excesso de regulamentação estimularia a informalidade, dentre outros argumentos. Então é construído o discurso sobre a necessidade de flexibilizar as relações de trabalho, a fim de gerar mais empregos, melhorar a produtividade, a competitividade, atrair capital estrangeiro. Quando eu falava sobre o que é o trabalho, comentei que hoje o trabalho tem sido tratado como uma mercadoria. Na verdade, há um tempo, mas isso vem sendo exacerbado atualmente. Então, a reforma trabalhista, como foi feita, serviu para atender aos interesses do mercado e se adaptar ao capitalismo financeirizado e às suas necessidades. A reforma foi feita para se adaptar não às necessidades dos trabalhadores, às necessidades sociais reais, mas para se adaptar às mudanças do próprio capital e permitir a sua reprodução e expansão, principalmente em momentos de crise, como a que ocorreu em 2008. Então serviu para atender as necessidades de uma oligarquia que possui como um dos objetivos centrais a redução de custos e acumulação de capital. Eu ressalto que eu não tenho a visão de que a CLT era perfeita e nada poderia ser alterado. Seguramente não era perfeita, e entendo que precisava sim de algumas adaptações. No entanto, a forma como foi feita e as alterações propostas não consideraram e nem ouviram os principais afetados, que são os trabalhadores, que é a parte mais vulnerável. O que ocorreu foi uma expoliação de direitos. E após quase 4 anos de aprovação da reforma, os dados do IBGE e outros estudos apontam que não houve a diminuição do desemprego, além de ter aumentado a informalidade e o subemprego. E como que essa reforma se relaciona com as empresas de plataforma e os trabalhadores? Bom, a proliferação das plataformas ocorreu após a crise financeira de 2008, que teve um efeito cascata. E nesse contexto houve o avanço de planos de austeridade, do desemprego, e o modelo de trabalho plataformizado tem sido apresentado como uma solução, principalmente nos países periféricos, nos países do sul global. E esse modelo uberizado, plataformizado, ele necessita de um ambiente em que as relações laborais sejam flexíveis. Nesse sentido, a flexibilização das relações de trabalho é vista como necessária para a sobrevivência das empresas e do mercado de trabalho. É necessário se adaptar a essa nova realidade para não ficar para trás. A reforma trabalhista permitiu uma abertura para um modelo de trabalho uberizado. Então, a reforma regulamentou algumas tendências nos contratos de trabalho. Por exemplo, criou-se a figura do autônomo exclusivo, que permite a contratação dos profissionais que prestam serviços de forma contínua para uma única empresa, sem que isso seja caracterizado como vínculo empregatício. Também criou-se o contrato de trabalho intermitente. Nesse tipo de contrato, o trabalhador só recebe pelo serviço prestado, pela quantidade de horas trabalhadas. Há, nesse caso, vínculo de emprego. No entanto, a carga horária e o salário são variáveis. O trabalhador é convocado conforme a necessidade do empregador. Esses modelos contratuais possuem como característica central a insegurança. Uma fala que tem sido muito difundida é a seguinte: melhor ter algum tipo de renda do que ficar desempregado. Esse tipo de fala nos distancia do que realmente deve ser feito,
Não diz nada e ainda justifica a omissão estatal. É óbvio que é melhor ter algum tipo de renda do que não ter renda nenhuma. Ninguém questiona isso. No entanto, isso não pode ser utilizado como justificativa para criar e manter contratos de trabalho com baixos salários, para manter cargas horárias elevadas, para manter o subemprego e para a ausência de investimentos em políticas públicas efetivas. Tem um artigo que eu estou escrevendo que eu falo sobre o fato de que quando as empresas que são donas das plataformas digitais iniciam as suas atividades em determinado país, elas tendem a desconsiderar as leis trabalhistas. A empresa desconsidera o que existe e espera que as leis sejam, digamos, reorganizadas para atender a atuação das plataformas. Mas, para além disso, é necessário um Estado que seja conivente com essa desproteção, que legitime o discurso da autonomia e do empreendedorismo. Inclusive, tramita no Senado um projeto de lei que visa criar um microempreendedor digital, que iria atingir diretamente os trabalhadores que atuam como motoristas e entregadores por meio dos aplicativos. Segundo a proposta, para se inscrever em uma plataforma, o trabalhador seria obrigado a ter um CNPJ. Atualmente não é obrigatório ser MEI para se cadastrar nas plataformas, com exceção de algumas. E as empresas devem recolher esse valor que será pago pelos trabalhadores. O que isso significa, né? Se formos pensar qual o significado disso, são propostas de lei que legitimam o empreendedor de si mesmo, que legitimam o modelo de trabalho uberizado, que legitimam a desproteção. Por isso podemos falar que a precarização do trabalho ela é induzida, porque as decisões políticas mantêm ou pouco alteram essa situação de exploração. Na verdade, essas decisões tendem a intensificar a precarização. A professora e pesquisadora Daniele Barbosa, ela discute sobre isso em seu livro A Precariedade Politicamente Induzida e o Empreendedor de Si Mesmo. Então, baseada na filósofa Judith Butler, ela argumenta que essa precariedade politicamente induzida afeta só uma parte da população. As políticas criadas afetam apenas uma parcela de trabalhadores. É como se existisse uma classe de trabalhadores que devem ter direitos e uma classe que não terá acesso a direitos, ou uns com mais direitos e outros com menos direitos. Um exemplo foi a medida provisória 1045, que já foi rejeitada no Senado. A medida tinha como uma das propostas a criação do regime especial de trabalho incentivado, destinado para quem não tem vínculo com a Previdência Social há mais de 2 anos, trabalhadores jovens de baixa renda, em situação de vulnerabilidade. De acordo com a proposta, esses trabalhadores não teriam vínculo empregatício, direitos previdenciários e trabalhistas, não teriam salário, apenas uma bolsa para qualificação. Esse é um exemplo de precariedade politicamente induzida. Não afeta a todos da mesma forma e acaba impactando os mais vulneráveis. O tema é polêmico, complexo, e nesse embate discursivo que envolve empresas e trabalhadores, trabalhadoras, professora Angélica, como moderar conflitos e balancear as mudanças provocadas na economia pela tecnologia e ainda assim dotar trabalhadoras e trabalhadores do direito constitucional absoluto da dignidade da pessoa humana, evitando abusos. Naturalmente, a construção dessas soluções não é algo simplista. O problema não é a tecnologia em si. O problema são os objetivos para os quais elas têm sido programadas e utilizadas. O algoritmo é programado por um humano para atender a determinados objetivos que são pré-determinados. Então, por que não utilizar o conhecimento tecnológico como forma de resolver os problemas sociais, como, por exemplo, o desemprego e a informalidade? Por que não usar as plataformas para melhorar as condições de trabalho? É preciso ter em mente que ter condições dignas de trabalho, ter um trabalho decente, com um salário que vá além da sobrevivência,
não provoca a estagnação econômica e o desemprego. Há essa tentativa de afirmar que existe uma incompatibilidade entre social e econômico, entre o direito e a economia. Esse tipo de discurso obscurece a perda de direitos, traz a ideia de que não há nenhuma solução, tudo já está posto, não há nada que possa ser feito. As únicas soluções seriam reduzir direitos, empregos, aumentar a gasolina, cortar gastos com a educação. Criar condições dignas de trabalho é uma escolha feita pelas empresas e por quem formula as políticas públicas. Desconstruir e refletirmos sobre o que está por trás desses discursos é fundamental para avançar na construção de soluções. Soluções essas que devem ser construídas pelos trabalhadores, de baixo para cima. Eu digo isso porque a maioria das leis e projetos que afetam diretamente os trabalhadores ignoram as reais necessidades destes, são alheias ao cotidiano vivenciado pelos trabalhadores. Segundo alguns entregadores que eu conversei, o projeto de lei que eu citei sobre o microempreendedor digital, apenas as empresas foram ouvidas. Não teve nenhuma reunião com os entregadores, ou seja, os maiores afetados não opinaram e não participaram das decisões políticas que os afetam diretamente. Em setembro, agora, de 2021, teve uma greve de 6 dias dos entregadores de São José dos Campos. O iFood mandou um representante da empresa e marcou uma reunião, prometendo negociar as pautas e reivindicações feitas pelos entregadores. Por fim, não houve uma negociação e o iFood deu 40 centavos de aumento. Então, nessa relação assimétrica de poder, é muito complicado pensar que os oligopólios tecnológicos vão espontaneamente atender às reivindicações feitas pelos trabalhadores. A tentativa de negociação diretamente com a empresa tende a individualizar as lutas e vitórias, limitando-as a algumas ações judiciais resolvidas de forma individual. Penso que as possíveis soluções envolvam uma articulação de lutas de movimentos sociais, cooperativas, representantes políticos a fim de pressionar e fiscalizar. E tudo isso envolve denúncias por parte dos trabalhadores, organização política, piquetes, paralisações, a fim de pressionar por melhores condições. Então, há uma série de caminhos que podem ser tomados conjuntamente e de forma articulada. Mas entendo que passa fundamentalmente por políticas públicas. E como o professor Rafael Grohmann afirma, é necessária a criação de políticas públicas que criem plataformas, que construam plataformas que sejam controladas pelos próprios trabalhadores. E acrescento, políticas públicas que regulem, fiscalizem, garantam condições decentes de trabalho. Políticas públicas que garantam os direitos aos dados que as empresas extraem dos trabalhadores. E o que considero mais relevante é a criação de políticas públicas que sejam construídas de forma colaborativa, participativa, juntamente com os sujeitos que serão afetados por elas. Mais uma fala cheia, né, plena de simbolismos e de importância, professora. É possível apontar vínculo trabalhista entre essa multidão de profissionais que fazem bicos e as empresas de tecnologia de plataforma, professora Angélica? Olha, depende. Por que depende? Existe uma diversidade de plataformas e a organização, distribuição e controle do trabalho também vai variar entre elas. Então, não posso afirmar de forma categórica que existe vínculo empregatício com todas as empresas que são donas das plataformas, justamente pelo fato delas não serem homogêneas. No entanto, podemos falar sobre o modelo de organização de trabalho em algumas plataformas e, a partir disso, discutir sobre a existência ou não de vínculo empregatício. Ressalto que esse tem sido um assunto controverso no Brasil, e alguns juristas entendem que há vínculo e outros que não. A maior parte das decisões que reconhecem o vínculo empregatício
no trabalho nas plataformas digitais foram proferidas por juízes em primeira e segunda instância. Espanha, França, Califórnia, Reino Unido reconheceram que existe vínculo empregatício entre os trabalhadores e as plataformas de entrega e ou transportes. Vou responder a sua pergunta exemplificando o caso das plataformas de entrega, que é o que eu tenho acompanhado mais de perto e tenho uma maior propriedade para falar. O primeiro ponto a ser destacado é que esses trabalhadores eles são tratados como autônomos pelas empresas. Para ser autônomo, pressupõe-se que não haja subordinação. Mas essa autonomia não se concretiza na prática e tem sido justificada unicamente por poderem escolher o seu horário de trabalho. Essa autonomia é colocada em xeque logo no início, quando o trabalhador aceita os termos e condições de uso, que nada mais é que um contrato elaborado unilateralmente pela plataforma e que não permite a possibilidade de negociação. Um autônomo possui liberdade para fixar o valor do seu trabalho, o que não ocorre nas plataformas de entrega, porque o valor a ser pago em cada entrega é definido pela plataforma e não pelo trabalhador. Um autônomo ele pode rejeitar quantas entregas ele quiser. No entanto, caso o entregador se recuse a fazer entregas, ele pode ser bloqueado pela plataforma. A empresa controla a qualidade do serviço dos entregadores através das avaliações. Quanto mais elevada a pontuação do entregador, maior é a sua visibilidade e possibilidade de receber pedidos. E essas plataformas disponibilizam recompensas visando aumentar a produtividade e atender períodos com alta demanda de pedidos. E o ingresso do trabalhador na plataforma, o sistema de classificação, avaliação, os desligamentos e a distribuição do trabalho ocorrem conforme as regras definidas pelos proprietários das plataformas. A partir da organização de trabalho nessas plataformas, podemos perceber claramente que esses trabalhadores não são autônomos. Até gostariam de ser, mas não são. Essas empresas fixam as condições para a prestação de serviços. E com base no que eu tenho lido, no que eu tenho acompanhado, eu entendo que possa existir sim o vínculo empregatício no caso das plataformas que se enquadram nas características que aqui descrevi. Se essa seria a melhor solução, não estou segura disso. Acho que seria um ponto de partida, mas não pode ser um ponto final. Reconhecer o vínculo empregatício não encerra a discussão, não seria a solução para todos os problemas desse modelo de trabalho. Muitos entregadores, inclusive, não desejam isso. Eu sei que isso pode parecer estranho para alguns ouvintes, parece que as pessoas não querem direitos. Em uma leitura rasa, podemos deduzir isso, mas não é por aí. De uma forma geral, o nosso mercado de trabalho formalizado é caracterizado pelo autoritarismo das relações de trabalho e por baixos salários. Teve um entregador que eu entrevistei para o meu mestrado em andamento que ele trouxe isso. Ele deixou muito claro que ele está ciente da questão da exploração e precarização, que ele não é empreendedor e sim trabalhador. No entanto, afirmou que não deseja voltar para a CLT, por conta dos horários rigidamente estabelecidos e das experiências vividas ao longo das relações de trabalho formalizadas. É claro que os trabalhadores querem direitos, férias, 13º salário, aposentadoria. No entanto, existe uma ideia de que o acesso a esses direitos se dá apenas através da submissão aos horários rigidamente estabelecidos e à prática trabalhistas e de gestão autoritárias. E aí entra aqui uma falsa dicotomia entre ter que escolher entre empregos ou direitos. A ideia que se vende é que ter direitos é incompatível com a flexibilidade de horários aparentemente proporcionada pelo modelo de trabalho uberizado. Além do reconhecimento do vínculo empregatício,
apontam a necessidade de regulação para que as empresas informem aos trabalhadores quais os parâmetros que os algoritmos se baseiam. Esse é um ponto muito importante e não existe legislação no Brasil a esse respeito. E dado o contexto de grande recessão econômica pelo qual passamos graças à pandemia da Covid-19 e pelo forte apelo à digitalização, o futuro terá cada vez menos empregos formais e mais trabalho ou trabalhos por plataformas, professora? Haverá perda de distinção entre o que é tempo do trabalho e o que não é? O futuro do trabalho é mais precário nesse sentido ou teremos soluções que equilibrem as relações trabalhistas? Entendo que a tendência aponta para uma informalização das relações de trabalho. E aí temos que pensar que essa tendência à informalização, à uberização, não afeta a todos da mesma forma. Isso se desenvolverá de diferentes maneiras em diferentes graus. No contexto brasileiro e latino-americano, a informalidade já é um traço característico do nosso mercado de trabalho. Não é uma tendência, nós falamos isso inicialmente, não se trata de uma novidade. Há um constante trânsito entre empregos formais e trabalhos informais, que a professora Ludmila Bilho denomina de viração. Esse futuro do trabalho uberizado representa no nosso contexto uma ampliação dessa informalidade, um aprofundamento do que já existia. Enquanto nos países periféricos o trabalho de plataforma, pelo menos a princípio, pode ser apresentado como uma solução rápida para o desemprego, nos países centrais do capitalismo, essa tendência representa a perda do emprego padrão. Pensando em um contexto global e a partir dos estudos desenvolvidos e principalmente a partir da própria dinâmica do capital, eu entendo que sim. Teremos cada vez menos empregos e cada vez mais trabalhos temporários, sob demanda e freelancers. Não compactuo com a ideia de que seremos todos substituídos por robôs e veremos o fim do trabalho. Podemos ver o fim do emprego, mas do trabalho acho pouco provável. Teremos cada vez menos empregos e eles serão cada vez mais caracterizados pela instabilidade. Então, esse é um dos futuros que está sendo desenhado agora e que já se manifesta no presente, que é caracterizado pela instabilidade e falta de perspectivas, inclusive para quem possui uma maior qualificação. Sobre a perda da distinção entre o que é trabalho e o tempo livre, entre o que é tempo de trabalho e o tempo livre, eu entendo que esse é um fenômeno que já faz parte do nosso cotidiano. O tempo de trabalho e fora dele tem se tornado cada vez mais poroso. E quando temos um tempo livre, ele tem sido utilizado para o consumo. E é interessante pensar nos impactos que isso causa na subjetividade. Ao praticar o ócio, ler um livro, assistir uma série, ou que seja fazer nada, isso nos gera um sentimento de culpa. Nos sentimos mal porque não estamos produzindo, porque não estamos aproveitando o tempo. Afinal, ele é escasso. Gaulejar, ele pontua isso muito bem, quando diz que o trabalhador não é desapossado do seu tempo pessoal, mas ele é possuído pelo seu tempo de trabalho. Isso se relaciona com os modelos de trabalho que falamos ao longo da nossa conversa. Você precisa estar sempre disponível, e isso é possível através das TICs, através das tecnologias digitais que permitem que o trabalhador desenvolva as suas atividades laborais em qualquer momento e lugar. Quando pensamos em nosso cotidiano, quantas vezes tarde da noite nós recebemos mensagens de trabalho, respondemos e-mail, resolvemos problemas associados ao trabalho. E essa distinção torna-se ainda mais evidente no home office. E nesses casos não tem a presença física de um chefe lhe vigiando, marcando qual que é a sua carga horária. A autovigilância é feita pelo próprio trabalhador, que muitas vezes internaliza essa necessidade de ser sempre produtivo, para não ficar para trás. Isso se deve ao fato de que a vigilância não é mais sobre quanto tempo você trabalha, e sim quanto você produz, quais resultados você gera. Sempre estamos buscando otimizar o nosso tempo. E eu pergunto, para quê?
ou para quem? As tecnologias digitais possuem uma temporalidade diferente. É tudo instantâneo, basta um clique. E essa noção do tempo instantâneo, de trabalhar com prazos cada vez mais curtos, de estar sempre disponível, vai moldando a nossa própria noção de tempo, vai moldando o nosso cotidiano e normalizando essa disponibilidade permanente para o trabalho. E como ir além da colonização do tempo de vida? Como ir além das tendências que apontam para uma generalização da informalização? É preciso pensar e construir alternativas para frear essas tendências, que eu compreendo que passam por um conjunto de soluções que não estão prontas. Não podemos pensar em um futuro do trabalho de forma determinística, mas sim em futuros do trabalho, ou seja, nas várias possibilidades que podem ou não dar certo. Claro que eu não vou romantizar, eu entendo claramente que a tendência é rumo à precarização, porém tendências podem ser revertidas. E essas soluções devem ser construídas pelos próprios trabalhadores, e não isoladamente por partidos e organizações que utilizam os movimentos dos trabalhadores apenas para construir um capital político. Vou responder à questão trazendo as experiências emergentes que têm sido construídas pelos próprios trabalhadores plataformizados, a fim de melhorar as suas condições e se contrapor ao presente e futuro do trabalho precário. Então, têm sido criadas cooperativas de propriedades dos trabalhadores, têm sido criados coletivos de ciclo entrega autogestionados. Os trabalhadores têm buscado se organizar para lutar por melhores condições através de greves, piquetes, associações, articulações com outros movimentos de entregadores, paralisações internacionais, pressão política para aprovação de leis, denúncias contra os abusos das empresas, pressão para a criação de leis, boicote por meio do desligamento do aplicativo. Se esses movimentos vão dar certo ou não, eu não sei, mas é fundamental destacar que esses movimentos emergentes, é fundamental destacar esses movimentos emergentes para que possamos visualizar que o futuro não está determinado. Essas experiências possuem o potencial para se articularem em nível internacional e formarem redes de cooperação para entregarem diversos grupos de trabalhadores que são excluídos do contrato social, como os desempregados, intermitentes, precarizados, migrantes, indígenas. E nessa construção de soluções é fundamental desconstruir a narrativa do empreendedor de si mesmo. A construção do pensamento coletivo, se reconhecer enquanto trabalhador, é um ponto de partida para que as lutas e soluções avancem. Além disso, a criação dessas soluções passa pelo Estado, que pode atuar de forma para proteger os cidadãos e seus direitos, ou atuar no sentido oposto, ou seja, tem um componente fundamental que é o interesse político. Retomo o debate de que é fundamental a construção de políticas públicas mais amplas, que envolvam um piso remuneratório mínimo, que garantam o direito do trabalhador conhecer de forma clara os critérios utilizados para o cálculo da sua remuneração. Políticas regulatórias que permitam o acesso aos dados coletados dos trabalhadores e garantam uma maior transparência em como ocorre a organização do trabalho. Além de regular a atuação das plataformas para melhorar as condições de trabalho e garantir direitos mínimos, é fundamental pensar em paralelo alternativas ao cenário uberizado, alternativas que podem ser construídas por meio de uma articulação em rede dos diversos movimentos dos trabalhadores, movimentos sociais, sociedade civil e Estado. Lembrando que isso deve ser construído de baixo para cima. Nesse cenário, eu entendo que a única certeza é a incerteza. Então, o futuro ele está aberto às possibilidades. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma agenda do barco que veleje nesse mar. Nós
Nós é que agradecemos a possibilidade de poder ouvir você, professora Angélica Soares, e chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, um grande programa, conversa boa, tema muito relevante, e conosco, como eu falei, a professora Angélica Soares. Professora, gratidão por sua partilha, valeu muito por sua voz tão potente, que conhecimento você nos trouxe, valeu pelas valiosas contribuições. E para quem quer conhecer mais sobre o tema abordado hoje, professora, quais leituras você recomendaria? E mais uma vez, gratidão. Tem um livro recém-lançado que traz um panorama sobre os estudos sobre trabalho digital. O nome do livro é Os Laboratórios do Trabalho Digital, do Rafael Grohmann, que é uma das grandes referências no Brasil. Esse livro traz 38 entrevistas com pesquisadores, com diversos pesquisadores que são conceituados, renomados, tanto no cenário internacional quanto no cenário internacional. Um segundo livro, eu acabei de ler ele semana passada, e sabe aqueles livros que você começa a ler e nem vê o tempo passar? O livro em questão é o The Liver Fight, A Luta contra os Patrões Sem Rosto, de Callum Kant. Foi traduzido pela editora Veneta recentemente. Kant ele foi entregador da Deliveroo, que é a maior empresa de entregas do Reino Unido, e é interessante que ele traz no livro o relato dessa experiência enquanto entregador, como ele ajudou a organizar os trabalhadores. É um livro essencial para entender esse modelo de relação de trabalho que tanto debatemos aqui. Um livro interessante também é o livro The Cost of Connection, de Ulisses Merias e Nick Coldry. O livro ainda não tem tradução para o português e fala sobre o colonialismo dos dados, que envolve a apropriação e extração de recursos sociais para o lucro por meio de dados. É um livro muito instigante que vale a pena ser lido. Tem um livro que nos ajuda a entender um pouco melhor essa ideia do empreendedor de si mesmo. Eu indico o livro do autor Byung-Chul Han, Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. E, por fim, um livro recente que eu quero indicar é um livro do Yuri Tonello, que se chama No Entanto, Ela se Move, a crise de 2008 e a nova dinâmica do capitalismo. É uma obra que nos ajuda a entender a atual situação econômica, trabalhista e social que estamos vivenciando. Ele faz isso através de uma análise profunda da crise de 2008. Bom, eu acho que é isso. Se deixar, eu fico aqui indicando livros, leituras. A professor Saulo, quero agradecê-lo mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço concedido e parabenizá-lo por essa iniciativa em democratizar o conhecimento. Nós é que agradecemos, professora, a você por trazer tanto conhecimento aqui pra gente, ao Observatório da Realidade Organizacional da Universidade Federal de Pernambuco, pela indicação do seu nome para a construção desse episódio. Obrigado por vocês existirem, por estarem fazendo com que a sociedade e nós pensemos a nossa realidade. E lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição desse episódio eu vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto. Nos ajude, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!